Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Guilherme Messias e eu estou aqui para introduzir o nosso seminário com o tema de madeiras estruturais para vocês. Bom, e um aspecto importante para nós tocarmos aqui é a questão ecológica, porque muitas pessoas ainda se questionam se é correto o uso da madeira na construção civil, porque quando pensamos no uso da madeira na construção civil, logo pensamos em devastação. Mas não é bem assim, porque a madeira é um material renovável. E quando plantada e colhida corretamente, o processo dura muito pouco. E para fazermos aquele material que nós vemos quando vamos construir e utilizar na obra, é utilizado baixíssimo consumo de energia. Bom, eu já falei de algumas vantagens da madeira, agora eu vou citar algumas madeiras que utilizamos em estruturas da engenharia. O principal tipo de madeira utilizado na construção civil é a madeira laminada colada, que é um produto industrialmente fabricado para suportar carga. E no final das contas, ela fica bem parecida com uma viga de madeira maciça. Bom, já falei do principal e do tipo mais utilizado de madeira na engenharia, mas também temos a madeira laminada cruzada, que também é bem recorrente no uso geral na engenharia e é formada por madeira maciça e em formato de painéis. E esses painéis são compostos de três camadas coladas em sentidos opostos e alternados. Além desses dois tipos de madeira, também temos a madeira recomposta, que é formada geralmente em forma de placas e é composta por serragens de madeira e resíduos. E geralmente é utilizada para revestimento de piso e coberturas. Por fim, também temos uma madeira bastante utilizada na engenharia, que é a madeira compensada, que geralmente é formada por 3 ou 4 lâminas de madeira e tem a finalidade de, na maioria das vezes, para uso em armários e afins. A minha parte é só, obrigado. Meus amigos vão falar um pouquinho mais sobre as madeiras estruturais e sua fabricação na engenharia. Agora eu vou falar sobre a formação de mudas ou sementes. A formação de mudas é a parte inicial do processo de fabricação de madeira estrutural usada na construção civil em forma de vigas ou outros elementos estruturais. Para melhor descrever esse processo, eu vou usar o exemplo de mudas de eucalipto, que é um material muito usado na construção civil por causa da sua rigidez e a sua resistência. Esse processo dura 90 dias, nos quais a muda fica sob condições controladas como umidade e temperatura. Tudo isto é com o objetivo delas serem preparadas para a plantação de árvores de eucalipto, que no final do processo vão ser a principal fonte de madeiras estruturais que vão ser usadas na construção civil. Oi, meu nome é Wilson José e eu vou falar da segunda parte do processo de madeiras estruturais, que no caso é o plantio. Essa parte do processo ela é muito importante pelo seguinte fato de saber qual a espécie ou o grupo de espécie que se adequa melhor ao tipo de estrutura. No caso, a gente tem três partes principais, que é a construção civil leve, construção civil pesada e os assoalhos, sendo divididos essas três em parte externa e interna. Nisso, o madeireiro ele consegue saber qual espécie ou grupo de espécie que se adequa melhor a esse tipo de construção, né? Cada ramo ou cada tipo de madeira ele serve para alguma determinada função da construção civil. Além disso, ele consegue saber quanto tempo vai demorar o plantio dessa madeira. Geralmente, não em todos os casos, mas geralmente, quando é em construção civil pesada, a madeira demora um pouco mais até o ponto da colheita do que na construção civil leve. Mas não são todos os casos, mas geralmente sim, na maioria deles. Por exemplo, citando exemplos agora, tipo, o jatobá, ele é uma madeira que serve para construção civil pesada, e já ao contrário dele, a mandioqueira é um exemplo de madeira que serve para construção civil leve.
eu vou falar um pouco sobre a colheita da madeira. A colheita da madeira é um conjunto de processos que tem como objetivo final o transporte dessa madeira. Ela pode ser feita de forma mecanizada, semi-mecanizada ou manual. As principais etapas desse processo são o corte, a extração, o carregamento, o transporte e o descarregamento. Existem 5 sistemas de colheita e eles são escolhidos de acordo com alguns fatores, como a habilidade e experiência da mão de obra envolvida, o transporte, a espécie florestal, entre outros fatores. Os três principais sistemas são o sistema de toras longas, que envolve o corte e o desgalhamento da árvore no local do abate. O processamento é feito às margens da estrada ou já no pátio. As principais vantagens desse sistema são que ele gera menos resíduos no local do abate e isso diminui as chances de incêndio naquele local. Ele também concentra o maior número de operações em um mesmo lugar e isso permite o maior controle das operações e um maior rendimento operacional. Em segundo, tem o sistema de toras curtas, onde as árvores são cortadas e processadas em toras, já com as dimensões para o seu uso final no local do abate. A principal vantagem é que ele permite a exploração de áreas com condições topográficas menos favoráveis. E o terceiro é o sistema de árvores inteiras, onde ocorre a remoção completa da árvore para fora do talhão e o seu processamento pode ser feito às margens da estrada ou já no pátio. E a principal vantagem desse sistema é que ele possibilita a extração tanto em terrenos planos quanto terrenos acidentados. Além desses 3 principais sistemas, também tem o sistema de árvores completas e o sistema de cavaqueamento. Oi, eu sou a Viviane e vim falar um pouco sobre o tratamento na construção civil, uma coisa fundamental, pois previne apodrecimento da madeira e contaminação contra micro-organismos. Um dos 3 principais materiais mais utilizados são vernizes, impregnantes e tingidores. Os vernizes e os estantes impregnantes evitam ataques de fungo e insetos. Os vernizes, quando aplicados em peças localizadas nas áreas externas, têm um bom filtro solar. Os estantes impregnantes constituem de outro grupo de produtos. Tem baixa formação de película e acompanham o movimento da madeira, deixando assim com várias tonalidades. Vale ressaltar que os vernizes e os estantes impregnantes são materiais diferentes. Já os tingidores têm a função da renovação dos aspectos do envelhecimento da madeira. Normalmente, quando a madeira está tratada, ela está pronta para ser distribuída. As pequenas empresas, pequenos construtores, compram normalmente pequenas quantidades também para aquele uso necessário naquele momento. E essa compra, ela normalmente é realizada por meio de grandes distribuidoras que vendem ali a um valor de varejo, né, pequenas quantidades. E quando são construtoras de médio e grande porte, eles acabam negociando aí diretamente com os produtores, né, comprando quantidades bem maiores por preços mais baixos e conseguindo manter também uma constância, uma parceria para que eles consigam ter um lucro maior. É importante também a gente entender um pouco sobre o transporte da madeira, que existem diversas normas, leis que regem esse transporte para que não ocorra nenhum crime ambiental. E junto a isso também temos uma alta demanda que vem principalmente dos Estados Unidos e da Europa pelo o grande uso da madeira estrutural nesses países. E combinando esses 2 fatores, né, essa alta demanda e a alta criminalidade, as empresas costumam pagar bons fretes para os transportadores que realizam o trabalho de forma correta. Então acaba sendo um trabalho bem lucrativo para os transportadores de madeira. É isso, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Até mais.